Seguimos com mais notícia, mais informação aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos falar de uma PEC que propõe incluir o combate à corrupção como um princípio básico no Brasil. O nosso convidado é justamente o autor da proposta, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Senador, seja muito bem-vindo. Agradeço e estou sempre aqui à disposição. Perfeito. Para começar, eu gostaria justamente que o senhor explicasse essa proposta que inclui o combate à corrupção como parte dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Agora, é importante a gente destacar se essa mudança seria simbólica, conceitual ou, de fato, teria um ajuste na legislação, uma mudança no ordenamento jurídico, com a criação de dispositivos para ajudar no enfrentamento ao combate à corrupção. Então, nós, assim, por incrível que pareça, né, assim, até para mim, quando eu aqui no Senado cheguei, de ver que na Constituição não cita em nenhum momento a questão da corrupção, né, e é o nosso maior desafio, né, no país, esse. Então, eu juntei a equipe, nós conseguimos, então, achar uma solução para incluir. A proposta inicialmente era que ficasse no artigo 1º como fundamento, né? Mas o artigo 1º, até o próprio relator, o senador Marcos Rogério, que fez um relatório também, achando uma solução fantástica, a gente estava tendo resistência de ele entrar como o primeiro artigo, né? Como fundamento, né? E aí ele passou para o terceiro, foi para o terceiro, e como metas e objetivos, ou seja, é como se dentro da Constituição agora nós teremos que criar ferramentas, mais soluções para que possa efetivamente agir conforme está na Constituição. Então, a Constituição, a nossa lei maior, né, a Carta Magna, então a gente tem que ter essa premissa. Então não se tinha, por incrível que pareça, tem vários projetos de lei, eu apresentei várias, mas quando eu me toquei não tinha na corrupção, né? Então nós temos assim tivemos uma boa aceitação no Senado, bastante senadores assinaram, já está na CCJ, ia ser votado hoje, mas a CCJ foi cancelada e a ideia é que isso está desde 2020. Então, assim, ao mesmo tempo que nós tivemos uma adesão boa de senadores a esse projeto, que eu também duvido que teria alguém contrário, e tornar isso público, né? Mas aí a questão de ser pautada é que ela ficou levando um certo tempo, até que eu pedi para o relator, Marcos Rogério, que de pronto ele pegou e fez um relatório, deu uma melhorada e estava pautada para hoje. Então, como também hoje estava um grupo grande ainda lá no Egito, a atual oposição do governo, né, da oposição do governo atual, então vai passar para a próxima semana e eu acho que vai ser, pelo processo da PEC, ela já leva todo um tempo diferente de um projeto de lei, vai cair na mão do ex-presidiário para que ele possa, então, manter ou vetar. Aí é que nós vamos querer ver qual vai ser a atitude dele e se terá coragem de vetar essa PEC. Agora, senador, uma vez a PEC aprovada, ela vai tornar o processo de administração da máquina pública mais seguro? O senhor acredita que haverá um número menor de brechas para casos de corrupção? De maneira prática, como o senhor imagina que essa PEC deve impactar no dia a dia da administração pública? Olha, hoje eu percebo que até assim, ao mesmo tempo que as informações transitam numa velocidade muito grande, e o nosso ritmo aqui, por sermos num regime democrático, ela é em outra velocidade, mas quando eu fui até o relator da LDO, eu coloquei algumas alterações, inclusive da transparência, né, do orçamento secreto, que no meu relatório, que foi aprovado por todos, estava ali colocando transparência e colocando regras para que esse orçamento deixasse de ser secreto e tornasse claro para a sociedade.
Bom, o presidente vetou, nós vamos ter que aqui no Congresso derrubar o veto. Mas eu tenho visto uma adesão, algo do tipo, se eu não fizer, a sociedade não vai me colocar mais aqui. Mas eu tenho colocado também em algumas palestras, ou quando eu estou no aeroporto, ou eu estou caminhando, as pessoas me abordam e questionando não só a questão da corrupção, né, quer dizer, ver um ex-presidiário condenado por corrupção hoje vai assumir a presidência e colocando essa responsabilidade nos militares. Eu tive uma reunião hoje com o alto comando das forças militares e perguntei, assim, o cenário que se está, né, e a forma do presidente está mergulhado, não está citando nada, ele está se prevenindo para que não caia no colo dele, que ele está incitando que a sociedade faça, né, deseja essa intervenção militar, mas eu discordo, porque nós temos que lutar pelo regime democrático, é o melhor, mas é o mais difícil, mas é o melhor. Não tem que ser o melhor quando vem a coincidir com com as nossas demandas. Quando vem com as nossas demandas, a gente fala, nossa, a democracia é fantástica. Mas quando vem com a demanda de outro grupo de brasileiros, de cidadãos, a gente questiona e acha que a democracia ela não vale, então, e temos que colocar as Forças Armadas para intervir, tomar o governo. Não. Aí eu coloco, foi o que eu tenho falado para todo mundo, e coloco aqui para vocês e para quem está assistindo, a corresponsabilidade da sociedade nisso. Se a sociedade não entender que nós estamos aqui em Brasília, e que tem parlamentar com excelentes notas e demandas e entregas, pessoas que nos orgulham, e como também tem parlamentares que nos envergonham, mas quem nos coloca aqui é a sociedade. Então a sociedade tem que parar de ver o seu voto como algo ou é descartável, ou é um bilhete premiado que ele vai negociar depois com o parlamentar que não presta, né, não é para estar aqui. Então o fato de constar na Constituição, a gente torna o combate à corrupção algo mais de mais peso, de mais responsabilidade, e exigindo com que os parlamentares estejam agora com o objetivo sempre de ficar cada vez mais transparente e combater com mais rigor a questão da corrupção, como eu disse, querem inacreditavelmente. Quando eu soube que não constava na Constituição, eu falei, mas isso tinha que ser uma premissa, né? O ponto básico, a espinha dorsal da sociedade. Mas, então eu tenho colocado isso para a sociedade. Bora vocês também se colocarem na corresponsabilidade do que nós estamos vivendo, o que nós, aliás, vamos passar a viver nos próximos 4 anos, que é algo que é inacreditável. E eu não sei, assim, claro que eu vou ser oposição, mas não vou ser uma oposição xiita, mas eu também não posso compactuar com um governo que já está chegando querendo quebrar o teto de gasto. Senador, então é melhor ele fazer uma boa gestão no orçamento e fazer, claro que os brasileiros precisam do auxílio, né, emergencial, isso é indiscutível, nós precisamos ajudar os brasileiros que estão passando fome, isso é fato, mas numa boa gestão o que é feito? É reduzir os gastos, o nível de corrupção, para então ter orçamento para custear, mas não querer já chegar fazendo com que o país passe a dever, passe a furar o teto de gasto e dando uma cara de que é para ajudar a sociedade. Então, tem forma de ajudar a sociedade que está aí faminta, e a gente precisa ser rápido nisso, mas não achando uma maneirinha, um jeitinho, né? Como dizem os estrangeiros, o jeitinho brasileiro, para querer achar essa solução. Então, o ex-presidiário, que é o presidente eleito, ele já está querendo chegar, já querendo derrubar processos que estavam nos dando uma credibilidade ao mundo de que vale a pena investir no país, criar empresas, criarem trabalho, não tem projeto social melhor, para que ele tenha segurança. Então, se a gente já começa a derrubar o teto de gasto e aceitar, dando a desculpa de que é um projeto que vai ajudar durante 4 anos, coincidentemente, só no período
da gestão dele, então tem coisas que não dá para admitir, a gente precisa fazer com que a sociedade entenda o perfil de um parlamentar. Temos que parar de colocar parlamentar que tem o canto da sereia, aquele que fala de forma bonita, lacra, o vídeo dele viraliza e tal, e todo mundo fala, isso me representa, mas não produz, não faz nada, e também aquele parlamentar que paga pelo voto, como acontece em algumas regiões, e como, por incrível que pareça, durante a minha campanha, eu sofri isso, pessoas me querendo vender o voto, né? Então, quando você pensa que isso acontece ocasionalmente, e eu vivenciei, porque eu nunca fui político, eu achava isso, não, isso é esporádico, mas eu vi que em todos os lugares onde eu ia, sempre tinha alguém querendo vender voto. Eu vendo meu voto, mas em troca eu queria isso. Queria uma reforma na minha casa, eu queria aumentar aquilo. Senador? Então, né, então a gente precisa mudar isso, e na Constituição é como se a gente botasse, pronto, agora fomos para um patamar mais rigoroso. Senador, nosso tempo está praticamente encerrado, mas eu vou pedir um posicionamento de maneira bem objetiva do senhor em relação a essa PEC da transição. Há pouco, o colega do senhor, Marcelo Castro, relator do orçamento, disse que a ideia é que a tramitação e a votação no Senado ocorra ainda no mês de novembro. Vai dar tempo, há vontade política por parte dos senadores em aprovar a PEC do jeito que está, de maneira breve, por gentileza? Não está sendo a maioria, não. Todo mundo entende que há emergência para isso, mas há formas para isso, para a gente atender de imediato, não furando o teto de gasto. Furando o teto de gasto, para mim, é dar o golpe de uma forma que ninguém possa entender as consequências. Então, não é a maioria, eles estão tendo dificuldade de ter assinaturas, e os que assinaram, tem alguns que estão querendo retirar a assinatura. Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo, agradecemos demais pela entrevista. Boa noite ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Sempre à disposição de vocês, um grande prazer. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, senador.